Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? No vídeo de hoje estou trazendo aqui para vocês um notebook Acer. Deixa eu pegar ele aqui. Já estou com ele aberto, tá? É um notebook Aspire A515. Pelo que o cliente nos relatou, esse equipamento basicamente ele liga sem dar vídeo. É um equipamento que tem uma memória RAM on-board e um slot para off-board. Até vou mostrar aqui, ó, que fica o slot da off-board, tá? Então, o que acontece? O cliente relatou que às vezes o equipamento até liga e dá vídeo, mas ele congela, apresenta artefatos na tela, principalmente na inicialização do sistema. Né? Então, indicando aí, tendo um forte indício de que tem algum problema ou na linha de memória, ou na linha de GPU, porque esse aqui tem vídeo dedicado, e é isso que a gente está investigando agora. Tá? Então, basicamente, tudo que a gente tem de informações é isso. Uma coisa importante que o cliente mencionou para a gente é que toda vez que coloca a memória off-board, o equipamento liga sem vídeo. Ele simplesmente acende somente a iluminação da tela, mas ele não dá imagem na tela. Quando tira a memória off-board, às vezes ele liga e dá vídeo, às vezes não. Né? Então isso já me dá aí um forte indicativo de que talvez esse problema esteja realmente em uma questão de alimentação das memórias ou alguma coisa assim. Já pegamos vários equipamentos assim, e em alguns casos é defeito de CPU, afinal é ela quem gerencia essa parte das memórias, e não tem muito que a gente consiga fazer. Né? Mas ainda assim a gente vai fazer todos os passos aqui para poder verificar o que pode estar causando ou não esse problema. Não existe uma linha, digamos assim, uma receita de bolo para fazer esse tipo de reparo. A gente tem que fazer todo um diagnóstico, toda uma análise justamente para poder tentar encontrar onde que está o problema e também tentar solucionar ele, que seja uma solução permanente ou muito duradoura, até para poder compensar, né, valer a pena para o cliente final, tá? Bom, vamos lá então. Antes da gente inverter a câmera, já vou deixar o convite aqui para você. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, ativa as notificações. Deixa um comentário aqui no vídeo também. A gente procura responder todo mundo que comenta aqui. Procura ajudar as pessoas. Esses vídeos são produzidos para você que está do outro lado da tela, tá? Basicamente para ajudar você no diagnóstico futuro, talvez até mesmo me ajudar no diagnóstico futuro. Afinal, a gente pega muitos casos aqui no dia a dia e a gente consegue gravar apenas algum ou outro, tá? Porque é muita coisa durante o dia, a gente não consegue gravar tudo. Mas ainda assim, esse vídeo é produzido para você, então esse canal depende de você. Né? Se você não se inscrever no canal, não ativar sininho, não deixar o like aqui no vídeo, a gente não tem uma métrica para saber se os vídeos estão bons ou não, consequentemente a gente não vai ter vídeos futuros. Mas, de toda maneira, a gente está produzindo aí para todo mundo que está inscrito, então é isso que a gente merece dizer aí no momento, tá? Então, vamos lá, a 515. Vou mostrar primeiro o defeito para vocês, depois a gente vê se encontra alguma coisa meio estranha. Eu já vi que aqui no cooler tem um pouquinho de oxidação. Aqui dá para ver no metal do cooler, né? Isso aqui já é um baita indício aí de que daqui a pouco a gente vai encontrar uma oxidação nessa placa aqui. E que se tudo correr bem, a gente vai conseguir consertar então, tá? Vem comigo aqui então. Bom, não estou com a fonte dele aqui. Vou usar a bateria para esses testes iniciais. Tô sem a memória RAM off-board, tá? Tô sem ela. Vamos tentar ligar. Ligou. Acendeu o LEDzinho azul. A tela ficou mais escura, né? Acendeu a iluminação. A iluminação ou então a alimentação, para ser mais exato, né? Mas não deu vídeo. É exatamente isso que o cliente estava relatando. Sem a memória off-board, às vezes ele liga e dá vídeo, às vezes não. Ó, se desligou. Isso aqui não é legal. Se ele se desligou é porque ele está encontrando algum problema. Vamos tentar de novo. Vamos ver se ele vai ligar e vai dar vídeo. Ainda não fiz a remoção da placa-mãe na carcaça, né? Mas eu já tenho acompanhado esse caso aqui com o cliente, então a gente já sabe que o equipamento ele tá realmente assim. Ó, se desligou, ligou de novo, se desligou. Eu acho. Ó, se ligou de novo. Parece que ele vai dar vídeo agora. Ó, deu vídeo. Não. Ó, deu vídeo. Tá. Olha ali, preparando reparar automático. Tá. Então,
Isso aqui é um dos problemas que a gente já percebeu. Ligou e deu vídeo. Por conta dos reinícios, né? Por conta da... Inclusive, acho que tela azul, se não me engano, estava apresentando algumas também. Ele não está inicializando o sistema. Meio ruim de ver por conta da luz ali. Aí, agora dá para ver bem. Vamos tentar reiniciar aqui, ver se ele vai reiniciar. Diagnosticando o PC. Travou. Região aqui de CPU está com uma temperatura normal. Aparentemente não tem nada, né? Mas ele travou. Congelou. Deixa eu tentar desligar e ligar de novo. Desliguei. Liguei de novo. Vamos ver se ele vai tentar inicializar o sistema. Acho que vai agora. Ó, já travou também. Olha aqui, travadinho. Uhum. É isso aí, então. Bom, vamos fazer os processos aqui de reparo. Vou abrir, vou desmontar. Vou tentar também dar uma olhada, ver se tem alguma oxidação na placa, alguma coisa assim. Mas olha aqui, tá travado. Ó. E não é sistema, tá, gente? Não é sistema porque a gente já conversou com o cliente, foi trocado SSD há pouco tempo. Então não é sistema operacional. É quando vai inicializar mesmo. Uma coisa que eu vou fazer um teste aqui. Vou pôr um sistema externo para a gente ver como é que ele vai se comportar. Ele estava apresentando artefatos na tela, tá? Então, isso não é característico de erro de sistema. Ó, tirei o SSD fora, do cliente, né? Um SSD WD, um SSD bom, então não iria causar esse tipo de problema. Vou tentar ver se ele inicializa um sistema externo. E o que acontece? Quando ele inicializa um sistema externo, ele está inicializando o sistema sem nenhum controlador, sem nenhum driver. Pode ser que aquele problema que ele estava apresentando ali é um problema de drive de vídeo. Né? Afinal, quando ele tenta inicializar o drive de vídeo, ele congela o sistema. Aqui aparentemente vai iniciar. Então, vamos deixar aqui ele iniciando então. Depois eu quero fazer mais um outro teste. Acho que ele vai iniciar aí normal. Ou será que travou? Travou a inicialização também. Travou a inicialização também, ó. Não está mais carregando. Está paradinha bem aqui. Deixa mais um pouquinho só para ter certeza. Travou. Vamos desligar ele aqui então. Desliguei. Estou aproveitando que ele está dando vídeo, tá, gente? Porque ele não tava dando vídeo até corretamente. Mandei ligar. Tá, inicializou aqui. Bom, eu vou fazer um outro pendrive, vou dar uma pausa no vídeo aqui rapidinho. Vou pegar um outro pendrive meu aqui para poder fazer um outro teste. Bom, vamos lá. Tá aqui.
Pendrive. Ver se vai ligar. Ligou. Não quis ligar. Vamos tentar de novo. Agora ele tá meio manhoso para ligar, mas acendeu o LEDzinho azul ali. Ele tá aceso o LEDzinho azul, bem do lado do pendrive. Ó. Vamos ver só se ele vai dar vídeo. Aparentemente não. Voltamos ao estado inicial, então não deu tempo nem de fazer o teste. Se desligou. Ligou de novo. Acho que agora vai ligar e vai dar vídeo. Isso é estranho. Ó, ligou e deu vídeo. Porque ele faz um sintoma muito similar a quando está com a BIOS zerada. Só que a bateria de BIOS está boa. A bateria dele está conectada, obviamente, né? Olha que ela travou agora no post da BIOS. Então a gente vê que não é questão de driver de vídeo, pelo menos não é somente ele, né? Talvez até seja, mas não é um teste conclusivo, né, para driver de vídeo. Eu estou suspeitando cada vez mais dessa memória RAM on-board do equipamento. Se ela estiver muito ruim, pode ser que cause todos esses transtornos aí. Vamos ver se ele vai inicializar agora aqui do pendrive. Ó, travou de novo. Aqui ele já deveria ter inicializado do pendrive, ele é um outro sistema externo que eu utilizo para testes. O equipamento está ligado. Está ligado, mas ainda sem imagem na tela. Vou tentar uma última vez, só para... Desliguei. Liguei de novo. Vamos tentar mais uma vez, queria ter certeza de passar esse teste antes de fazer o que eu pretendo fazer. Não, aparentemente não. Vou tentar numa outra porta USB, só para tirar a teima. Botei lá na outra porta USB. O outro já não ligou mais também. Então o que eu pretendo fazer, né, nesse caso? Como o equipamento está apresentando todas essas instabilidades, eu vou começar fazendo uma análise visual, né? Uma inspeção visual para verificar se tem alguma coisa de oxidação. Ainda não fiz isso. Mas, caso não tenha oxidação, ele está ligando sem vídeo, eu vou partir para um processo de verificar se tem como desabilitar essa memória RAM on-board. Alguns modelos dão, outros não dão. Ó, ligou e deu vídeo agora. Cada caso é um caso separado, não tem como a gente ter certeza sem fazer, né? O cliente já autorizou aqui a gente fazer um trabalho na placa-mãe desse equipamento, mas de toda forma é notável, né, que o problema é realmente de placa, não é sistema, afinal um sistema operacional do SSD travou, o sistema operacional que eu usei no outro pendrive travou, e aqui agora parece que ele vai inicializar. Vamos deixar aqui um tempinho, ver se ele vai inicializar mesmo. Se ele inicializar, eu consigo fazer um teste de memória RAM, né? Vamos esperar um pouquinho aí. Curioso, porque ele está bastante lento. Aqui ele já deveria ter inicializado bem rápido. Normalmente essa aquisição de informações aqui é extremamente rápida, né? Questão de alguns segundinhos aí. Não deveria demorar tanto. Beleza. Então, vamos deixar, não preciso fazer nada. Não tem problema de mostrar a informação, ó, MainTest 86. Essa aqui é uma versão específica do MainTest que eu gosto de usar. Eu acho que agora sim ele travou. Ó, travou. Mexo no mouse aqui. Nada acontece. O pendrive também parou de piscar a luzinha. É isso aí, travou.
Não está me deixando chegar nem na parte do teste. Vou tentar tirar e colocar de novo só para ver se ele não inicializa. Não. E esse pendrive aqui eu já utilizei em outros, né? Então, é isso. Grandes chances de ser essa memória RAM desse equipamento. Vou fazer uma última tentativa só para ver se é realmente isso ou não. Quero ter certeza antes de fazer qualquer coisa na placa dele. Parece que agora ele está um pouquinho mais rápido. Lembrando, né, que nesse momento ele não carrega nenhum controlador, né, nenhum driver. Então não poderia ser. A placa de vídeo aqui não causaria problemas. É isso que eu quero dizer. Não quer dizer no total das vias, né, de que ela não esteja ruim. Mas aqui nesse teste, até o momento, até a parte onde ele trava, ela não atua. Então não poderia ser ela a causadora do problema. A menos, é claro, que seja um caso extremamente específico, ao qual eu nunca vi antes, digamos assim. A gente, na área da informática, sabemos aí que nem tudo é exato, nem tudo é preciso. Ó, aqui ele já travou. Já travou. Mas pelo menos parece que vai ir agora. Deixa eu ver. Ó, começou o teste. Muito devagar. É uma CPU com 4 núcleos, não, 8 núcleos, ou 4 núcleos, 8 threads. Mas está extremamente lento. Inclusive aqui agora me acendeu um alerta. Ó. Tá bem lento, ele está testando, primeira coisa, acho que é o cache da CPU. Posso estar errado, mas eu acho que não, acho que é o cache da CPU. Então quer dizer que, olha só, aparentemente pode ter uma grande chance de ser CPU com defeito. Porque está muito lento mesmo. Bom, aqui pegou a memória RAM, ó, 4 GB, DDR4. Bom, vamos lá então. Eu vou desmontar essa máquina, vamos fazer mais alguns testes, vou verificar, vou fazer uma inspeção visual e depois disso aí, se não tiver nada de oxidação, então a gente já tem uma base de que se não for memória RAM, grande chance de ser CPU com defeito. Daí eu trago o resultado para vocês aí para o vídeo não ficar muito longo. Bom pessoal, retornamos aqui então, já com grande parte do problema já solucionado. Tá? O que acontece? Esse notebook aqui, ele realmente estava com problema de memória on-board. Então veja bem, eu fiz todos os testes, estava em dúvida entre CPU e memória RAM on-board e resolvi então fazer um processo que eu vou explicar mais ou menos para vocês aqui para tirar essa teima, tá? Bom, vamos lá então. Primeira coisa, né? Ele já está funcionando. Já fiz algum teste de estresse de hardware aqui, né? Com o AIDA 64. Esse programa já estava instalado na máquina, né? Não fui eu mesmo que instalei. O próprio cliente já utilizava. CPU, olha aqui. Já estamos com 14 horas de equipamento ligado e funcionando, tá? Memória RAM que ele pegou 4 GB, já vou explicar isso aqui para vocês. Mas antes disso, quero mostrar para vocês aqui o que me ajudou a solucionar esse caso, tá? Basicamente, esse notebook ele tem memória RAM on-board e off-board. Ok, isso não é segredo para ninguém. A memória RAM on-board, dá para a gente fazer um processo onde a gente basicamente desabilita essa memória RAM on-board, faz com que a CPU não utilize a memória RAM on-board e utilize somente a off-board. Tá? Então o que acontece? Ele tem dentro, na placa-mãe, basicamente 4 IDs das memórias, tá? ID1, ID0, 1, 2 e 3. Essas IDs aqui são malhas de comunicação da memória RAM e identificação da memória RAM também.
Então, olha só, existem essas IDs, existem componentes por trás disso, que são resistores aqui nesse caso, que dependendo da posição aonde eles estão e da existência deles, o próprio notebook faz a verificação da marca, do modelo da memória RAM onboard, da capacidade da memória RAM onboard e assim por diante, tá? Nesse caso aqui, o resistor então que faz a comunicação, a alimentação da malha ID0, tá aqui, com e sem, tá? Então basicamente essas malhas aqui, esses componentes estão com eles ou sem eles, tá? Então com eles, ele basicamente comunica a ID0 com a malha de alimentação. Então a ID0 existia, a ID1 não existia, a ID2 existia e a ID3 não existia. Então, basicamente, a gente tem uma tabela lógica onde o fato do componente existir indica, né, um sinal lógico alto, que é 1. Ou então, se ele não existe, um sinal lógico baixo, que é 0. O existir e o não existir, resumidamente, se ele existe, ele comunica a ID com a malha de alimentação. Se ele não existe, ele comunica a ID com o GND. Tá? Basicamente isso que funciona, é assim que funciona. Neste caso, aqui eu tive que fazer duas alterações. O ID1 e o ID3, eu tive basicamente que fazer com que eles ficassem com também, tá? Para quê? Para que ficasse com um nível lógico alto. Ou neste caso aqui, isso, exatamente. Né? Ou pode ser que tenha sido o contrário, enfim. Que esse aqui é uma tabela que eu fiz somente para anotar algumas informações. Mas o mais importante funcionou. E agora eu vou mostrar para vocês aonde que a gente busca essa informação lá no esquema elétrico. Aqui estamos, então. Esse aqui é o esquema elétrico da placa-mãe. Ver se vai focar aqui. Aí, beleza. Então, olha só. Se ele utiliza a memória Hynix de 8 GB, isso significa que, olha só, todos eles são sinais lógicos baixos. Agora, se ele utiliza Micron de 8 GB, e D3, 2 e 1 são baixos e 1 é alto. Então, olha só a tabela que ele tem no esquema elétrico da placa-mãe. Só que qual que é o problema? Na minha placa-mãe, ele não tinha nenhuma dessas opções. Porque a memória RAM que ela utiliza não é nem Hynix, nem Micron. É uma outra memória RAM de outra marca. Então, o esquema basicamente consiste no quê? Eu preciso fazer com que essa placa-mãe identifique que não exista nenhuma memória. E se não existe nenhuma memória, na tabela lógica, olha aqui, ó, tem que ser todos com sinal lógico alto. Então, consiste no quê? Na ID1 e ID3, que basicamente era sinal lógico baixo, eu precisaria converter elas para sinal lógico alto. Está aqui anotado. Então, estava correto aqui como eu tinha anotado. E foi isso aqui que eu precisei fazer. Este daqui, vou mostrar aqui para vocês, é o esquema elétrico da placa-mãe, né, o border view da placa-mãe. E ele aqui tem todas as informações que eu precisava. Só que veja, é bastante complicado de ver nesse modelo. Então, eu tive que fazer toda uma busca dos componentes, encontrar eles aqui na placa-mãe e com isso fazer então, alterar as tabelas ali para que funcione. Então, olha só, acho que, deixa eu ver se eu encontro um aqui. Aqui, ó, RAM ID 1. Esse componente aqui, ele era o componente que não existia, ou seja, aquele componente estava aqui. Eu precisei migrar ele para este lugar aqui. Então veja, eu tirei ele da malha de GND, onde ele deixava um sinal lógico baixo, e joguei ele para a malha de 3VS5, onde ele dava um sinal alto. Tá? Então foi basicamente isso que eu fiz com um deles. Na outra malha eu fiz exatamente a mesma coisa. Troquei 2 resistores de lugar e com isso a placa-mãe basicamente parou de habilitar a memória RAM onboard. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Já vou desligar essa máquina, porque já está praticamente pronta, né? E vou mostrar para vocês aqui na placa o que foi que eu fiz em tese aqui. Só um pouquinho, deixa eu botar aqui o telefone no suporte.
Lembrando que ela está toda funcional, tá, gente? Está funcionando bateria, não muda absolutamente nada, a não ser a ausência da memória RAM onboard, que dessa maneira que foi feito, não causa nenhum tipo de transtorno, não vai ter nenhum problema, a menos que esses chips entrem em curto e daí precisaria fazer a remoção deles. Mas, neste momento, não existe a necessidade de fazer isso. Vou ligar a luz aqui para ficar um pouco mais fácil da gente ver. Aí. O que eu precisei fazer foi basicamente alterar a posição de resistores aqui nessa região. Não vou conseguir mostrar exatamente quais são, porque como é bastante pequeno, é bem ruim de verificar aqui a olho, tá? Mas o mais importante é que agora o notebook funciona, ligou, deu vídeo, até vou mostrar mais uma vez para vocês, né, que que ele não tinha ligado esporadicamente e que ele está ligando como deveria. A placa-mãe está toda meia solta aqui, mas isso não vai nos atrapalhar. Alimentei, ó, liguei, acendeu o LEDzinho de power, já deu vídeo e já vai inicializar o sistema bem como estava antes também. Então, tá aí, gente. Notebook Acer foi realizado o reparo com sucesso. Neste caso aqui, desabilitamos a memória RAM on-board e deixamos a memória RAM off-board funcionando.